Olá! Gente, faz tanto tempo que eu não faço isso que eu não sabia nem como fazer. Aliás, acabei de descobrir que pelo Instagram não é possível mais fazer. Só quem tem mais de 1.000 seguidores é que pode. Como minha conta foi roubada e eu tive que começar tudo de novo, então estou fazendo aqui pelo Facebook. E por que eu estou fazendo? Acho que há uns 2 anos, mais ou menos, a gente tinha terças de autoconhecimento, que eu fazia toda terça-feira, a gente trocava, né? As pessoas mandavam dúvidas, questões, coisas que eu estava estudando, eu colocava coisas lá também. E nisso a gente fazia essa troca gostosa para poder crescer naquelas nossas dúvidas, né? No nosso sentir, no nosso pesar, nas nossas alegrias. E nesse momento de transição planetária maravilhoso que está acontecendo nesse 2025, que é um ano novo incrível. Eu estou fintando o sol aqui, vocês vão ver que daqui a pouco eu vou para lá, vou para cá que eu estou fintando. E por que eu resolvi fazer hoje? Porque na realidade eu estou devendo para minha querida e amada amiga Gevanete, que foi ela quem fez 2 provocações já, me mandou 2 textinhos, pediu para eu... eu queria que você conversasse sobre isso aqui. Lê e depois fala o que você pensa disso aqui. E aí eu fiquei devendo. Bom, um deles quase que eu vou ter que pedir de novo o texto para ela, porque acho que eu apaguei do meu celular. Ai, Gê, perdoa. Mas enfim, e aí eu vou começar aqui então pelo que ela mandou primeiro no dia 4. Esse texto não é meu, tá? Ela mandou para mim esse texto. E aí eu vou ler primeiro, que ela queria que eu lesse e comentasse a respeito disso aqui. Então eu vou ler. A vida é um sopro. Somos um instante e num instante não somos nada. Por favor, se for para me consolar, venha sem frases pré-fabricadas. Venha sem filosofias. Venha sem textos reprovados de sentimentos. Apenas venha. Me abrace e não tente me salvar de uma dor que nasceu de uma vida cheia de amor. Não me diga que a vida é um instante, porque num instante não cabe todas as minhas lágrimas, nem as minhas lembranças. Não me diga que a vida é um sopro, se eu mesma já dei milhões de fôlegos. E não me digas que somos nada quando perdi alguém que era meu tudo. Se vier para me consolar, por favor, vista-se de silêncio e abrace-me por um segundo. E veja que afinal a vida é muito, mas muito mais do que um instante. A vida é feita de amor. Uma coletânea de vários instantes que se transformam em eternidade. Não somos nada, somos eternos para alguém. Viva o hoje. Esse texto maravilhoso que eu não sei de quem é, que foi a minha querida... Oi, Lucy, tudo bom, meu amor? Oi, Elvio, tudo bem? Que foi a querida G que me mandou. Fala sobre essa dor. A G perdeu alguém muito especial, né? O seu companheiro, o seu parceiro. E aí ela pediu para eu falar sobre isso. A gente tem concordâncias e discordâncias com o texto. É muito lindo, de fato, não dá para falar que em um instante a gente resolve todas as questões da vida, porque seres complexos que somos, não é? Só de pensar que a gente não vive em um único plano dimensional, né? Cada um dos nossos corpos aqui, parte do princípio de que temos 7, vive num plano dimensional diferente. Isso já dá, no mínimo, uma ideia da complexidade que é o ser humano, para a gente falar de que somos nada e num instante tudo termina. E por outro lado, em respeito à poética dessa frase, que é de onde sai o texto inteiro, esse nada, eu gosto de me referir muito a isso, é de onde tudo parte, é de onde tudo sai, de onde tudo começa, né? Desse nada, e a gente diz nada porque a gente não consegue definir, não tem inteligência, abstração, conhecimento suficiente para definir o que seria isso, de onde surge tudo, de onde surge a vida. Mas no final, né, quando ela amarra com essa questão do amor, né, eu penso que é uma boa definição de onde tudo parte. Eu penso que tudo parte daí mesmo, desse amor, dessa inteligência maior
deste ser que eu não faço ideia de como pode ser definido, né? Mais uma vez, a gente não tem palavras para conseguir definir isso. Ai, Elvio, me perdoa, mas assim, eu estou mais próxima que eu consigo do meu roteador. É que realmente, não vou ficar aqui dando o nome de operadoras para o bem ou para o mal, mas enfim, é o que tem para hoje, eu estou lidando com o que tem. Eu estou o mais próximo que eu consigo, tá? Me perdoa. Mas enfim, é isso. E aí, voltando aqui, né? Então, assim, eu penso que ao mesmo tempo em que a gente somos esses seres complexos, né? Conforme eu já falei, com tantas questões emocionais, psíquicas, físicas para estar lidando e as relações, ao mesmo tempo, a gente partiu de uma fagulha, de algo que a gente não consegue nem definir e a gente é assim um grãozinho de areia, se é que se pode colocar dessa forma, perante um universo tão vasto e tão imenso. Então aí eu penso que essa comparação com o Somos Nada talvez seja próxima disso, né? De que o que eu sou perante esse universo tão vasto, tão grande, tão maravilhoso. E, ao mesmo tempo, em função desse amor tão grande, né, de quem nos permitiu estar aqui, dessa vida que pulsa em tudo, e dentro da gente também em particular, nós somos tudo e tanto. Nós somos o universo. E agora a gente começa, né, através do estudo mais apurado e mais divulgado da mecânica quântica, a perceber, quando eu falo de um instante, que tempo é esse? Que tempo? A qual tempo eu me refiro quando eu falo de um instante? Eu estou falando desse tempo cronológico aqui do meu relógio, ou eu estou falando daquele tempo que a gente sente? Porque também já comprovado, né, pela ciência, o tempo é uma percepção e cada um de nós tem uma percepção diferente a respeito de algo. Por exemplo, eu posso achar algo muito bom, algo muito interessante e outras pessoas podem achar muito chato. Então aquilo que eu acho muito bom, muito interessante, eu falo o tempo passa muito rápido. Mas para quem acha aquilo muito chato, muito desinteressante, vai demorar muito tempo. Nossa, demorou horas. Nossa, para mim parece que foi tão rápido. Por quê? Porque é a percepção que a gente tem. E aí nós muito arraigados e muito presos às nossas questões do relógio, de dia, da hora, da semana, de segunda a sexta, esperar o fim do mês para eu poder receber, o feriado para ir viajar. A gente fica muito preso dentro desse cronos e não se permite muitas vezes o sentir desse instante a qual está se referindo aqui a autora, porque não tem nem o nome, eu não sei dizer quem escreveu, está ali no anonimato. Mas assim, perceba que ao mesmo tempo em que eu tenho esse instante ao lado de alguém, né, que é o caso aqui que eu amo muito, alguém que eu prezo muito, esse instante ele pode ser a eternidade dentro do meu universo, porque todas as vezes que eu voltar para esse instante eu vou ser feliz por conta dessa memória, lembrando sempre que memória é a percepção que eu tenho do que ocorreu, porque não é possível a gente nunca saber qual é a verdade do que ocorreu, porque a gente só pode dizer da nossa percepção, da nossa perspectiva e daquilo que a gente sentiu, percebeu e entendeu com o conhecimento que a gente tem e com o caminhar e com a experiência que a gente fez durante a nossa trajetória de vida. É sempre através da nossa ótica. Por isso que a gente costuma dizer, o que é verdade numa situação, quem que falou a verdade numa situação dessas? E ninguém. Em qualquer situação, ninguém tem a verdade. A gente tem só a percepção da gente a respeito daquilo que ocorreu, de novo, com base no que eu sinto, no que eu sei, da minha experiência de vida, né, do que aquilo vai me contar. Então, quando eu pego esse texto dizendo que somos um instante, no instante não somos nada, e aí a pessoa contesta com veemência, não é? Que não é assim, eu penso que os dois lados estão coerentes, porque cada um deles está trazendo a sua verdade, a sua percepção a respeito daquilo.
De fato, perante o vasto universo e perante tudo que existe, o que somos nós? Nada. E, no entanto, somos tão amados, somos tão queridos, que nos foi dada essa vida para experienciar esse universo maravilhoso para a gente poder conhecer e crescer nele, que somos tudo, não é? Somos o universo, fazemos parte desse universo. É como se fôssemos uma gota no oceano, né? O oceano sem aquela gota não seria o que é. Então a relação seria mais ou menos essa. E, no entanto, quando a pessoa fala, quando eu tive tudo e tanto, a minha vida plena de amor de alguém que era tudo para mim, aí eu penso que fica também difícil, porque para eu amar o outro, para eu oferecer para o outro algo, eu tenho que estar eu primeiro inteira e plena. Eu só posso oferecer daquilo que me sobra, daquilo que me transborda. Então, a pessoa era tudo para mim. Não, ela não era tudo para você. Você, em primeiro lugar, tem que estar plena para poder transbordar esse amor. E você tem que ser tudo para você. Não é? Por quê? Porque se a inteligência maior, ou seja, o Deus, o universo, ou todo o nome que você quiser dar, te possibilitou, te deu essa vida fantástica e maravilhosa para você experimentar, porque você foi muito, 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 mas muito amada mesmo. Só que você não pode permitir nunca que alguém suplante esse amor que você recebeu, que é essa vida que você tem. Ou seja, em primeiro lugar, a gente se ama. Aí esse amor transborda, aí ele chega para o outro. Eu não posso nunca me diminuir ou me desvalorizar dizendo que o outro é tudo para mim. Não existe isso. Porque nós temos amigos, nós temos as pessoas com as quais nós trabalhamos, nós temos os nossos vizinhos, as nossas relações comerciais. Oi, velhinha, tudo bom, querida? As nossas relações comerciais, as nossas relações afetivas, amorosas, filhos, tios, primas, enfim, tudo na nossa vida. Então, não existe uma pessoa que é tudo para nós. Existem pessoas com as quais a gente se identifica muito, mas não que essa pessoa seja tudo para nós. Não. O que é tudo para mim? Tudo para mim é conhecer, é saber o que é esse universo, como ele funciona, o que eu posso fazer para ser melhor, para crescer a cada dia, para oferecer mais para as pessoas que estão comigo. E por que eu quero oferecer mais? Porque eu quero me experienciar nessa relação de troca, de eu crescer e a pessoa crescer e ela me ajudar a crescer. Eu penso que isso é deveras importante. Para mim, é para isso que a gente está aqui, né? Olha eu pintando o sol aqui, gente, está um dia maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então, assim, em resumo, somos tudo e num instante não somos nada, a vida acaba assim, de fato, só que ela acaba do mesmo jeito que ela começa. Cabe a nós, nesse instante, que é entre o começo e onde ela termina, oferecer e aproveitar o que de melhor nós temos e o que de melhor nós podemos usufruir disso. E aí a minha sugestão aqui é que a gente faça isso cuidando da nossa saúde física, desse corpo maravilhoso que nos foi dado, com uma boa alimentação, com exercícios, com água, muita água, não é? Que a gente assista a bons programas, bons filmes, leia bons livros, esteja com pessoas que tenham conversas interessantes, não ficar fazendo picuinha ou falando da vida de personalidades, porque isso não vai te acrescentar nada, ou saturando-se com tragédias. É muito comum também as pessoas fazerem isso, né? Lerem ali com avidez aquele noticiário. Olha, eu estou falando de noticiário e vocês estão vendo que o ruído aqui na minha rua tá bombando, né? Já tá passando ambulância, sei lá o que aqui. Então, assim, por que eu digo para evitar esse tipo de coisa? Porque isso entra para você e essa vibração baixa, ela vai puxar você para baixo, vai fazer com que você se sinta mal. Eu não conheço ninguém que assiste noticiário e sai de lá rindo feliz, falando, nossa, assisti agora o jornal e
tô me sentindo maravilhosa. Não conheço. Vou até fazer uma propaganda aqui para quem interessar. Tem um perfil que se chama Só Notícia Boa, que é o que eu sigo, que é o meu noticioso, que ele só fala de coisas boas, porque as pessoas falam, notícia boa não vende. Vende sim, vende bastante, esse perfil é muito bom, siga. Eles divulgam notícias e coisas maravilhosas para a gente não ficar achando que tudo é tragédia, tudo é difícil, tudo é ruim, não é? Ao contrário, o universo é tão vasto, tão maravilhoso e tão incrível que ele nos oferece tudo que a gente quer. Basta para onde a gente vai olhar. E eu posso olhar para esse noticioso que me traz tragédias, que me traz coisas ruins, quanto eu posso olhar para um noticioso que me traz, olha quanto ser humano é maravilhoso e olha quanta coisa boa está acontecendo no planeta, sim. Então isso é escolha, tá? E essas são as escolhas que eu penso que a gente pode fazer e que são muito boas e saudáveis para este instante entre a hora que a gente chegou aqui e a hora que a gente vai partir, para ser a sua vida o mais plena, o mais divertida, o mais amorosa, mais leve, mais feliz e mais útil para o nosso processo de crescimento e desenvolvimento, porque eu penso que a gente veio aqui para experienciar, para crescer, para aprender e para poder utilizar esse conhecimento da melhor forma possível, compartilhando com todos que estiverem na nossa trajetória. É isso, pessoas, gente linda. Vou tentar fazer mais essas conversas, voltar essas nossas conversas agora aqui pelo Face, não é? Porque no Instagram agora não dá mais. A menos que eu consiga recuperar a minha conta, se alguém tiver alguma indicação, por favor, né? Para eu poder ver isso, como funciona. E mais uma vez agradeço demais a G, essa amiga querida. Nós somos amigas desde o ensino médio. A gente fez ensino médio juntas. Então, nem vou fazer a conta, mas por certo 40 anos tem aí de amizade. E quero muito agradecer por ela ter feito essa provocação para eu poder voltar aqui para a gente retomar essas nossas conversas que eram antes no Instagram com terças de autoconhecimento, que a gente vai fazer por aqui, por onde der. Então a ideia é a seguinte, eu gostaria que você comentasse sobre a conversa que a gente teve aqui hoje, que você trouxesse também, como ela me trouxe, né, alguma coisa que você gostaria que a gente conversasse sobre, e que se você não concorda com nada do que foi falado, também por favor que você desse a sua opinião a respeito para a gente poder aprofundar sempre muito mais, tá? A ideia é fazer desse espaço aqui uma troca, como a gente sempre teve no Terças de Autoconhecimento. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, uma ótima madrugada, porque eu não faço ideia de quando que isso vai ser visto, né? Eu vou até tentar salvar, eu nem sei como é que salva por aqui, gente, sinceramente, é a primeira vez que eu tô fazendo aqui pelo Face nesse modelo novo, mas assim, se não ficar salvo também, bacana para quem esteve aqui comigo, agradeço demais, Selminha, Elcio, Verinha, gratidão mesmo pela companhia, e não sei se tem mais outros, acho que eu estou no momento conseguindo ver aqui, e a gente segue nesse modelinho até eu entender de novo como essas coisas estão funcionando agora. Um beijo para vocês grande, muita paz e muita luz.